Boa tarde, né? Estamos aqui com uma iniciativa, né, da esquerda revolucionária, certo? O programa, né, a página Emancipação do Trabalho, a saída é pela esquerda. O nosso objetivo, a partir deste momento, é fazer uma discussão com vários companheiros, várias companheiras, vários camaradas, sobre os destinos das transformações sociais, tanto no Brasil como no mundo. A nossa perspectiva essencial é a luta para derrubar os poderosos rumo ao socialismo. E o nosso programa inicial tem como temática por que Bolsonaro não cai? O que o sustenta? E para isso estamos aqui com três companheiros, além de mim, certo? Estamos com o companheiro Levi, certo? Companheiro operário de luta, o companheiro João Evangelista, companheiro professor, certo? De São Paulo, o Levi está lá, nosso camarada lá no Espírito Santo. E estamos aqui também com o professor Emanuel Lima, né? Lá do Cariri revolucionário, né? Das lutas contra a ocupação portuguesa pela República aqui no Brasil, né? Contra os desmandos de Dom Pedro I. Então, nós estamos aqui com grandes camaradas, com grandes histórias de luta, e vamos analisar, né, de acordo com a opinião dos camaradas, essa grande, vamos dizer assim, incógnita, né? Por que o Bolsonaro não cai e o que o sustenta? Agora, recentemente, tivemos a notícia que saiu um manifesto, que inclusive é assinado pelo Fernando Henrique Cardoso, que também pede a saída do Bolsonaro. Então, o que é que está acontecendo? Nós temos um governo de extrema-direita, um governo, e o objetivo da extrema-direita é atacar não só os fundamentos dessa democracia burguesa formal que nós temos, né? Que não é essas coisas todas, mas quer destruir isso, mas o fundamental é destruir as organizações do movimento operário, do movimento popular, dos movimentos sociais. Né? Há uma ofensiva hoje que, além dos bandos reacionários bolsonaristas, conta com o apoio dos oficiais das três forças armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército, das polícias militares, né, dos setores, você tem ainda os jagunços, dos grandes latifúndios, né, e há outros grupos, né, que querem realmente fechar o Congresso, fechar as organizações populares, né, perseguir os lutadores e as lutadoras do nosso povo. Nós temos também uma crise profunda, né? Essa crise política expressa uma crise econômica profunda, né? Uma crise econômica que está sendo acelerada, dinamizada pela pandemia, certo? E que se expressa nas esferas do poder, né? Então, você tem uma crise, uma contradição nos de cima, né? O núcleo do governo Bolsonaro, contra o chamado Centrão, contra o chamado outros blocos da burguesia, como o bloco do Ciro Gomes. Temos um outro bloco que dirige o movimento operário e popular, que é dirigido pelo Partido dos Trabalhadores do PCdoB, pelo PSOL. Então, diante disso, né, eu coloco essa pergunta inicial, né, e vamos iniciar aqui. Vamos começar com os camaradas que têm nomes bíblicos, certo? Vamos começar com o camarada João Evangelista. Então, vamos ter uma rodada inicial. Eu quero acertar para os campanheiros. A gente pode fazer uma rodada inicial de cada um falar em média 10 minutos, e depois a gente vai 10 até terminar, tá ok? Então, João Evangelista, certo? Depois o Levi Pedro, e por último, o Emanuel. Tá ok? Assim, gente? Então, com a palavra, o companheiro João Evangelista para nos dar a primeira luz sobre esse momento que estamos passando. Tá sem som. Tá, peraí, então como é que eu faço isso aqui? Pronto, melhorou. Tá com som. Pronto, camarada. Primeiramente, dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Eu queria saber se está alguém gravando, se está sendo gravado e tal, né? Porque depois então, vamos editar. Bom, dar boas-vindas a quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir depois. Meu nome é João Evangelista, sou militante político sindical desde 1982, desde a época dos operários metalúrgicos, quando era operário, depois pelo Correio, depois, nos últimos 25 anos, pelos professores, primeiro a PUESP, depois na Sindema, Sindicato de Diadema, e também nos outros 20 e poucos anos no SIMPEM, que é os professores da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. Bom, tem toda uma luta, eu sou professor de inglês, tá? E para não
para não demorar muito, então vamos lá. Quando se fala do que vai ser o futuro do governo Bolsonaro, obrigatoriamente nós temos que retroagir, nós temos que voltar a 2013, aos chamados eventos de 2013, que começou, aquelas manifestações que começaram como uma reivindicação justa, progressista, da questão do valor do transporte público e tal, comandado pela aquele grupo lá, Grupo de São Paulo, que lutava pela catraca livre, passe livre, alguma coisa assim, tá? Mas que, de repente, se transformou, em dado momento, quando ela sofre uma repressão, depois a burguesia e a mídia compra essa manifestação, que se dá em São Paulo, que na época era dirigida pelo PT, o Fernando Haddad, a burguesia e a mídia sequestra essa manifestação e, paulatinamente, ela transforma em manifestação de massa, mas não operária, não sindicalista, não trabalhadora, e a transforma em manifestações contra o sistema, né? Meio que em conjunto com a chamada Lava Jato. Tá? E as manifestações de 2013 dão um pontapé inicial para o crescimento do neofascismo no Brasil. Né? Ou seja, é a partir daí, daquele exato momento, se a gente pegar no Google e tal, quando essas manifestações se transformarem em manifestações enormes de massa, quando um grupo de extrema-direita exige dos chamados partidos de esquerda e dos movimentos de esquerda que estavam lá de abaixar as bandeiras vermelhas, porque senão seriam agredidos. Né? E, para surpresa nossa, os partidos baixaram as bandeiras vermelhas, todos, e a partir daí ficou evidente, funcionou evidente, de que aquelas manifestações se tornariam manifestações não progressistas. Isso evoluiu de uma forma muito intensa junto com a Lava Jato, e a Lava Jato em conluio com a mídia monopolizada, né? Todo mundo sabe, Globo, Band, Jovem Pan, o antagonista, que alguns chamam de o bolsonarista, alguma coisa assim, chamava, né? E isso levou a uma criminalização da política, ou seja, a Globo, com todo aquele seu aparato, a Lava Jato, com todo aquele espetáculo, levou a uma coisa chamada a criminalização da política. Começa como a criminalização dos políticos, mas na prática como criminalização da política, levando a população a paulatinamente a rejeitar tudo que fosse político e política. Rejeitar políticos que não nos servem é natural. Rejeitar a política como ferramenta da classe trabalhadora para buscar as suas ferramentas, seus direitos democráticos, até pela busca do poder, aí já abre o caminho para algo que se chama Fernando Collor de Mello. Né? Nesse crescendo, chega 2016, nesse processo, o impeachment da Dilma, sem provas, a condenação de Lula pelo juiz Sérgio Moro, que é chamado de lawfare, quando a justiça é usada para atacar os seus opositores políticos, né? E muito antes, quando da eleição da Dilma, o Aécio Neves já tinha não reconhecido a vitória, ou seja, ele deu o aval para tudo que veio acontecer depois. Tá? Então, o chamado golpe, que acho que todos nós que estamos aqui, ou que não têm dessa noção, o chamado golpe contra a Dilma e o impeachment abriu caminho para o resto. Tá? O não reconhecimento do Aécio da vitória da Dilma, o lawfare, ou seja, a perseguição dos opositores políticos através da justiça, mas, obviamente, com a ajuda poderosa da mídia, e a criminalização da política, que, na prática, leva uma grande parte da classe trabalhadora, seja uma pessoa toda da classe média,
que é influenciadora, um setor do proletariado que não tem, assim, digamos, uma consciência política organizativa muito efetiva e se deixa levar por essa coisa chamada mídia, imprensa, lava-jato, e acaba caindo no senso comum. O senso comum é nenhum político presta. Aliás, a política em si não presta para coisa nenhuma. Isso abre caminho para quem? Abre caminho para Mussolini, para Hitler, devidas, lógico, vamos colocar as devidas diferenças. Um Collor de Mello, que não, logicamente não tem o perfil de fascista, diria mais um caudilho, né? E abre caminho para Bolsonaro. E nesse abrir caminho, que foi aberto pela chamada direita tradicional, PSDB, DEM, PP, PTB do Jefferson, etc. e tal, digamos, principalmente o PSDB esperava o quê? Ganhar essa eleição. Criminalizar o PT, ao mesmo tempo criminalizar todas as esquerdas, dar apoio às absolutas ilegalidades da Lava Jato, ilegalidades constitucionais, inclusive do ponto de vista da democracia burguesa. A Lava Jato é um exemplo furioso de como estuprar o Estado de Direito. Tá? E a criminalização da política leva também a que o povo trabalhador, aquela massa que, por motivos vários, por motivos até da própria condição de vida, própria condição material de vida, ela não tem essa consciência política, ela acaba dando apoio a essa virada política. Bom, em resumo, o PSDB esperava, com a desmoralização da política dos políticos, crescer e ganhar as eleições contra a Dilma, e não foi isso que deu. Quando chega 2018, né, na ponta da linha, quem ganhou foi a extrema-direita na pessoa de Bolsonaro. Tá? Então, assim, são vários fatores, não dá para explicar, assim, na verdade, deveria levar mais tempo, né? Tá? Então, Bolsonaro foi eleito a partir de uma suposta condenação da política tradicional, até hoje ele vomita esse slogan, né? Sou contra e tal. Obviamente, agora, muito mais explícito que, junto com o Centrão, não é nada disso. É para proteger sua família, é para proteger a milícia e assim por diante. Tá? Então, fica a questão. Depois de tantas barbaridades com relação à questão do isolamento social, a do cloroquina, pedir prisão do Supremo, pedir a prisão de governadores, quer dizer, isso ficou forte recentemente, mas já veio num crescendo desde antes da posse. Quem é o Bolsonaro? Quem não sabia o que era o Bolsonaro? Gente, aquele vídeo de 1990 e tantos, ou 89, que diz que era a favor da ditadura, que tinha que matar 30 mil, que os negros não servem nem para procriar, que os índios... Gente, que deu uma fraquejada porque nasceu uma filha, não te estupro porque você não merece. Cara, quem que não sabia? A mídia não sabia? A classe média não sabia? O sistema financeiro não sabia? Por falar em sistema financeiro, vamos lá. Por que o Bolsonaro não cai? Eu acho que a questão não é uma questão moral. Não é uma questão moral. Porque ele fez uma declaração nojenta. Porque ele fez um negócio absurdo. Não, não é isso. Ele não cai. Primeiro, existe um partido no Brasil que é armado, que são as Forças Armadas. Você consegue imaginar na França, nos Estados Unidos, um general dando pitacos, dando conselhos ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio presidente sobre como governar? Você consegue imaginar? Isso acontece na América Latina. Se você pegar, por exemplo, lá, aquele livro lá, do Gabriel Garcia Marques, né? Que ele fala da história da América Latina. Ou seja, quando chega a esse ponto de que nós temos uma força armada
que, de certa forma, apoia, sim, o governo, sim. E o Bolsonaro dá uma declaração absolutamente furiosa, ditatorial, bonapartista, de fechamento do regime. No dia seguinte, vem o Exército, num dia dá apoio, no outro dia fala, não foi bem isso que eu falei, não é bem isso aqui. Então, por que não cai? Porque tem, sim, o apoio das Forças Armadas. Isso significa o caminho para um golpe militar? Não necessariamente. Né? As Forças Armadas tiveram 30 anos de ditadura militar e elas querem a fachada democrática da eleição do Bolsonaro. Foram eleitos. Né? Quer dizer, foi ele o eleito e ele está lá. A outra coisa é a absoluta necessidade do sistema financeiro de concretizar ainda mais as reformas neoliberais. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma da educação, a privatização, essas privatizações selvagens, haja vista. Bom, vou tomar licença aqui de falar um palavrão, né? O que disse o Guedes, abre aspas, né? Vamos privatizar a P do Banco do Brasil. Isso meio que determina aquele do meio ambiente. Vamos aproveitar a pandemia para acabar com a Amazônia. Vem o outro, o Weintraub. Vamos aproveitar para prender o Supremo. Né? Bom, esse é o setor mais à extrema. Mas, efetivamente, quem sustenta o Bolsonaro, além das Forças Armadas? O sistema financeiro. Os financistas, aqueles que vivem de renda. Aqueles que... Né? Obviamente, tem as pesquisas indicam que tem de 25% a 30% de apoio a Bolsonaro. As pesquisas, a gente sabe, né, são feitas... Como é que elas são feitas? É mais complicado, né? Onde elas são feitas, com quem elas são feitas, né? Eu, pelo menos, nunca fui pesquisado para nada, né? Então, assim, ou seja, se você pega por um bairro tal, você pode ter um resultado tal. Mas, né, isso é um papo para uma outra discussão. De qualquer forma, o que sustenta o Bolsonaro é grande parte da população que não tem noção exata do que é executivo, legislativo e judiciário, que não entendeu ainda o processo para onde nós estamos indo, e as Forças Armadas, com toda essa relatividade, acabam dando, sim, apoio, sim, a esse governo. O sistema financeiro na pessoa, ou na instituição, como o presidente do Congresso, o presidente do Senado, que cada barbaridade que o Bolsonaro fala fica naquela... centralizando, não, porque não é bem isso, temos que... Né, e tal. E eu diria também, essa coisa dos partidos de esquerda se juntarem numa frente única contra o Bolsonaro, que parece algo tranquilo e tal, mas tem um perigo, porque pode levar a um acordo com a chamada a direita tradicional, que deu o golpe, para que pode vir a tentar pressionar o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, manter todas as reformas neoliberais que atacaram todos os trabalhadores, que continuam atacando com o governo Bolsonaro de forma até mais forte. Ou seja, muito cuidado com essa chamada frente única. Né? De minha parte, eu tenho uma opinião que nenhum acordo com nenhum bloco, partido golpista que nos levou aonde nós estamos. Eu acho que meio que já deu meu tempo, talvez até tenha extrapolado, e me desculpem, qualquer coisa eu volto, é isso aí. Pronto. Ok. Obrigado, João. Vamos agora, cadê o Levi? Cadê o... Opa! E é isso. Levi Pedro, companheiro, o que você acha que significa, né, depois dessa excelente exposição do João Evangelista, o que significa cada dia, cada minuto, cada segundo que o governo Bolsonaro permanece, o que significa para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil? Como é que você vê isso? Bem, boa tarde a todos os companheiros aí. Quero agradecer essa oportunidade de estar participando desse debate, no momento em que a classe trabalhadora está sofrendo as consequências do golpe de 2016, né, e à mercê agora na pandemia do Covid-19,
à mercê de uma política assassina de extermínio dos mais pobres, né, dos mais carentes. Então, para mim, é importante, nesse momento, usar esse momento para denunciar esse governo, né, com um projeto assassino contra as classes trabalhadoras e além de tirar os seus direitos, ainda com um projeto assassino, um projeto de realmente exterminar parte da classe trabalhadora, que acredito que na cabeça deles é que está dando prejuízo ao sistema financeiro, dando prejuízo ao governo, né, que são os idosos, né, e os mais pobres desempregados. Então, para mim, é uma satisfação poder estar aqui falando isso aos camaradas, né. Para falar de todas essas coisas, a gente tem que reportar lá atrás, né, a investida do imperialismo com relação aos países, ao Brasil. Porque o Brasil não é uma ilha, o Brasil faz parte do mundo, né, e a economia é mundial, e os interesses capitalistas é mundial, o interesse das grandes corporações, os interesses do imperialismo americano. Então, tudo isso tem que ser analisado para você chegar até Bolsonaro. Porque depois da crise de 2008, os países imperialistas, tanto o país americano como os países europeus, partiram ensandecidamente na busca da recuperação econômica às custas dos países nacionais. Aí implementaram golpe em vários países, né? Em Honduras, em 2009, no Equador, em 2010, na Líbia, em 2011, no Paraguai, em 2012, e no Egito, em 2013, na Ucrânia, né, em 2014, já lá com uma participação clara de nazista na derrubada do governo na Ucrânia. Então, é um projeto que já vinha sendo encaminhado. A tentativa de golpe na Venezuela, frustrada, né? E o Brasil, que era a bola da vez. Por que era a bola da vez? Porque, pela primeira vez, o Brasil deixava de ser o principal parceiro econômico dos Estados Unidos para ser o principal parceiro econômico da China. Isso para o Império Americano foi um ultraje. Então, eles queriam, de qualquer maneira, né, influenciar no Brasil para recuperar a sua crise econômica de 2008. Quando da criação do BRICS, que tinha a proposta de fazer um bloco independente, inclusive criar uma moeda independente e um banco independente, isso acirrou ainda mais a violência golpista do imperialismo no Brasil, que procurou, de qualquer maneira, destruir o governo do PT, que já estava aí há 13 anos, e colocar um governo do interesse deles. Inicialmente com o PSDB. O PSDB era a cabeça desse golpe até 2016. Era o partido que vinha achando que poderia chegar às eleições e ganhar as eleições. Mas com o processo eleitoral fraudado, com o processo eleitoral onde o principal candidato, que foi o candidato do PT, Lula, tinha sido preso, impedido de dar declaração durante as eleições, exposto na mídia, né, na mídia golpista, abriu caminho para que outras correntes da direita e da extrema-direita se crescesse dentro do processo. Até as eleições, o PSDB achava, com o governo Temer, achava que poderia estar ganhando as eleições, mas as coisas correram o contrário, né, do PSDB. Não esquecendo que o fato da extrema-direita chegar através de Bolsonaro no poder não era novidade, porque o mundo todo aí, a gente podia ver em várias partes do mundo, a extrema-direita vinha num processo de crescimento. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Eu me lembro que quando houve uma manifestação, pela primeira vez, depois da queda da ditadura, pela primeira vez, houve uma manifestações da extrema-direita fascista pedindo a volta dos militares, comemorando o golpe.
E ao contrário disso, nós fizemos uma manifestação antifascista na Sé. Enquanto a maioria dos companheiros achava que aquela manifestação era uma manifestação de nada, que não ia dar em nada, né? Que não ia dar em nada, porque não tinha força para poder reagir à extrema-direita. Mas, aos poucos, eles foram conseguindo fazer manifestações cada vez maiores, a chegar a fazer aquelas manifestações que nós vimos, né? Muito grande, e que veio apoiar o impeachment da Dilma, né? Então, a esquerda, às vezes, subestima a força da direita, né? E deixa que as coisas caminhem, né? Então, é importante, nesse momento, a gente entender isso, porque senão a gente vai ficar, né, patinando sempre na mesma coisa. Eu acredito até que é um mal da esquerda brasileira subestimar a direita. Em 64, subestimou o poder da direita, veio o golpe em 64. Em vários momentos, subestimou, fez acordo etapista para poder permanecer em governo. Então, nesse momento, nós não podemos, de maneira nenhuma, subestimar. Subestimamos o Bolsonaro, por exemplo. Quando o Bolsonaro era candidato, se dizia que todos os candidatos queriam sair com o Bolsonaro porque ia ganhar, porque era impossível alguém votar num cara como o Bolsonaro, com as propostas políticas assassinas do Bolsonaro. Então, na verdade, acabamos sendo surpreendidos, de fato, após a facada, por crescimento e a vitória de Bolsonaro nas eleições. Mas nós, às vezes, falamos, por exemplo, que Bolsonaro, com relação às bases do Bolsonaro, o Bolsonaro ficou 27 anos como deputado e com uma base, e essa base era base nos militares, sempre foi base nos militares. Ele era uma espécie de sindicaleiro dos militares, onde reivindicava as coisas dos militares, era um representante dos militares, do baixo clero dos militares. Então, ele sempre teve essa base militar, tanto na polícia quanto no Exército. Então, não é nenhuma novidade, ele realmente tem essa base na polícia e no Exército, e continua fazendo valer essa base nos dias de hoje, né, colocando mais de 2.500 militares no governo, desde militares da Polícia Militar como militar do Exército. Então, ele vem administrando essa política, não mais regional no Rio de Janeiro, mas uma política de apoio aos militares no Brasil todo. Ele tem essa força de apoio. E como se diz, quem tem as armas tem a força. Então, ele, na verdade, tem tudo isso. Engana-se quem acha que o Exército não faz parte desse projeto. O Exército faz parte desse projeto. Em todos os setores, ele está presente nesse projeto. E não é à toa que os generais, mesmo os generais da reserva e generais da ativa, estão dentro do governo Bolsonaro. E eles não estão à toa lá, não estão de brincadeira lá. Engana-se quem acha que ele está lá que estão lá só para receber um salário a mais. Também isso, mas é uma estratégia para chegar a objetivos que eles querem, que realmente de dominar, de se transformar numa casta, talvez, no país. Então, eles se encontram em todos os setores, ocupando lugar que está... ocupando empregos que poderiam estar sendo passados aos civis, ocupando emprego no INSS, numa quantidade grande, em que poderia estar sendo aberto a concursado, no momento em que o país atravessa uma das maiores crises de desemprego, com 13 milhões de desempregados, ele está procurando bajular a sua base. Além dessa base militar e milícias no Rio de Janeiro, e as milícias ruralistas que sempre existiram no país, da qual elas não param de assassinar no campo, mesmo durante o governo PT, ela assassinou muita gente no campo. Então, são parte da base dele armada, que está aí. Então, é importante também entender isso, né?
que não é de hoje que ele tem essa base militar. Mesmo com todas as coisas que aconteceu, dele ser taxado de ser aposentado como maluco, de dizer que ele tentou explodir a caixa d'água no Rio de Janeiro, ia tentar explodir a caixa d'água no Rio de Janeiro para criar um caos, mas ele está aí com o objetivo de realmente fortalecer esse lado. Não sei se vai ter um golpe, né? Porque não há resistência do setor de esquerda a esse governo de fato, de ir para as ruas, de fazer uma greve geral. Isso não é de hoje, não é por causa da pandemia. Antes não fazia isso também, né? Se for lembrar da última manifestação de fato contra o governo, talvez a grande manifestação foi com relação à educação. Então, é importante que nós, nesse momento, nos juntamos para resistir à investida desse governo, que é um governo fascista, nazista, né? O país ainda não se tornou nazista, mas o governo é nazista, com proposta nazista de governar o povo brasileiro. Outro setor também que apoia o governo Bolsonaro é o setor neopentecostal, né, que eu costumo chamar de neofariseus, porque é o setor que está aí apoiando, é o setor que atinge a população mais carente, é o setor que tem sob controle, né, no seu curral, o setor mais carente, de onde foi abandonado, né? Foi abandonado a sua organização, foi abandonado a sua politização, então ele foi acolhido por esse setor. Então é bom a gente estar ciente disso para poder entender esse governo, né? O setor financeiro, que é o setor que mantém, é o setor que agrada as mídias, que as mídias estão aí escondendo, enquanto falando de Bolsonaro, mas escondendo o setor financeiro, que é o Guedes, que vem impondo a maior devastação aos direitos dos trabalhadores já feita no país. Nem mesmo na época da ditadura foi feita uma devastação tão grande aos direitos dos trabalhadores. E esse governo está tendo a ousadia com a reforma da CLT, com a reforma da Previdência e todas as outras leis que foram impostas aos trabalhadores, né? Leis de repressão violenta que estão sendo criadas para poder combater os trabalhadores, qualquer possibilidade dos trabalhadores agir. Às vezes eu me pergunto, por que ainda não houve o golpe? Não há um golpe porque não tem resistência nenhuma, né? Eles estão brigando entre eles porque não tem quem brigar, né? Porque está todo mundo se calado, então é bom a gente ficar atento a tudo isso. E se organizar, estar firme na sua organização para poder enfrentar esse governo, que não é um governo entreguista, que já de início, pós-golpe, já foi entregando várias coisas para o imperialismo, que de início já entregou a Alcântara para os americanos, a base de Alcântara, e queria entregar setor de mineração, que até os dias de hoje tinha sido preservado esses setores, querendo entregar, participou dessa encenação na fronteira com a Venezuela, em apoio ao imperialismo americano, a Trump, que, na verdade, ele sempre lambeu bota do governo Trump, está sempre de forma rebaixada diante desse governo, que tem humilhado os brasileiros, que tem colocado empecilho à entrada dos brasileiros nos Estados Unidos, de forma clara, enquanto ele abre as fronteiras, de uma forma vergonhosa, de uma forma entreguista, né? Entregou a Boeing, entregou a empresa brasileira de aviação para a Boeing, que devolveu depois, no momento em que foram investidos milhões de dólares para poder desenvolver tecnologia, entregar praticamente de mão beijada, né, em nome de privatizações e coisas assim. Então,
todo esse bolo faz parte de um projeto realmente para destruir, escravizar o povo brasileiro, levar o povo brasileiro à miséria mais do que já está. Então, são todas condições que foram colocadas aí, que nós temos que estar de mente aberta, já pensar de ir à rua, de fato às ruas para defender, porque, de qualquer maneira, nós vamos ser penalizados pela pandemia, pelo descaso do governo com relação ao povo brasileiro. Então, é importante, nesse momento, estarmos unidos, firme na luta, convicto pela esquerda, né? Pela esquerda, para defender os nossos direitos e nosso direito de viver. Obrigado, companheiros. Estamos à disposição aí para continuar esse bate-papo. Obrigado, Levi, certo? E passando agora para o companheiro Emanuel, você viu que o João fez um histórico, né, de todo o desenvolvimento do processo golpista no Brasil, né, procurando também procurar as bases de sustentação do governo. O Levi também nos esclareceu bastante sobre tanto a estrutura de sustentação do governo, como de sua política, né, antinacional, antipopular, certo? E eu gostaria, Emanuel, que você procurasse pontuar, certo? Qual é a dinâmica do golpe, sabe? Porque muitas vezes, principalmente como esse programa é voltado para companheiros da esquerda, companheiros dos movimentos sociais, companheiros que militam no Partido dos Trabalhadores, no PSOL, no PCB, em outras organizações políticas, essa questão de que foi um golpe, não foi um golpe, né? O que é que a gente pode caracterizar como extrema-direita? Por que é que o governo Bolsonaro é de extrema-direita, né? Quais são os objetivos desse governo de extrema-direita, né? Como é que ele se relaciona com as diversas frações do capital, como é que ele se relaciona com as diversas camadas burocráticas do Estado burguês, né? Os militares, com a justiça, né? E, diante disso, quais têm sido, historicamente, diante de governos desse tipo, historicamente, nós tivemos, a gente não pode dizer que existe uma igualdade, né? Mas, pela experiência, tivemos o Mussolini, tivemos o Hitler, o Franco, o Salazar, né? E agora, atualmente, nós temos o Trump nos Estados Unidos, temos o cara lá na Hungria, na Polônia, certo? Na Ucrânia, ok? No Paraguai, né? Governo de a extrema-direita também ganhou no Uruguai, de direita para a extrema-direita. Então, como é que a gente... Porque isso é importante, né? É importante a gente compreender o que é a realidade, quais são as suas tendências históricas, qual a experiência do movimento operário, para partir daí tirar lições para tentar enfrentar essa situação. Então, Emanuel, com a palavra. Bem, obrigado por estar aqui com o professor Fred, João Evangelista, o Levi Pedro e com os internautas, né? Bem, a esquerda brasileira não viu a possibilidade de um golpe no Brasil, né? Ela até falou que isso era uma quimera, que isso era uma análise catastrofista, né? Quando o golpe se desenhava no país. E esse golpe, ele começou a partir de 2012, 2013. A burguesia, diante da crise, ela não queria mais um governo de colaboração de classe como o governo Lula. Então, ela começou a implementar o golpismo no país, até que ocorreu 2016. Mesmo assim, a esquerda achava que não era possível a destituição da presidente Dilma Rousseff, né? Depois que a Dilma foi destituída, a esquerda não considerava que o Lula seria preso, e posteriormente ele foi preso. Ou seja, a esquerda brasileira ficou muito confusa diante do avanço do golpismo, que não é só um fenômeno no Brasil, é um fenômeno latino-americano e mundial, né? Os Estados Unidos, preocupados com o avanço da China, né, na economia latino-americana, e com o fato da Alca ter sido barrada em 2005, e com a ascensão de governos de esquerda ou de centro-esquerda, ou governos moderados de esquerda na América Latina, começou a preparar golpes na América Latina, né? O próprio setor da universidade não viu a possibilidade de um golpismo no Brasil, porque consideravam que o regime democrático era muito consolidado, né? Então, o que explica o golpismo na América Latina e o golpismo no Brasil é a ação do imperialismo, né?
o avançar da crise mundial, quando ocorreu a crise do coronavírus, nós já estávamos entrando numa recessão mundial, né, anterior ao coronavírus. Então, os objetivos do golpe foram exatamente aquele programa colocado pelo Temer, né, a ponte para o futuro, que era privatizar o que restava das estatais, uma recolonização total do país, né, e o Brasil ficar mais ainda numa situação de subordinação passiva à divisão internacional do trabalho e ao domínio do imperialismo mundial, principalmente dos Estados Unidos. Então, isso é o que explica o golpe que foi perpetrado em 2016, e o golpe não é só um único ato, né? É um processo, e o golpe continua, né? O Danton dizia que a revolução devora os seus próprios filhos, mas a contra-revolução também devora os seus próprios filhos. É tanto que o Bolsonaro já se desvencilhou de vários apoiadores, né? E já existe hoje várias dissidências em relação ao bolsonarismo, mas em relação ao programa econômico do Bolsonaro, ainda há um forte apoio. É tanto que o Guedes, naquela reunião ministerial que veio à tona, que veio à baila, ele acreditava ali, certo? Inclusive, ele passou um pito no general. Por quê? Porque o programa econômico que o Guedes está levando à frente é que é fundamental, que coesiona a burguesia e que explica por que o Bolsonaro ainda não foi retirado do poder por esse setor da burguesia, né? O que explica a permanência do Bolsonaro e por que ele não cai é o que explica, por exemplo, o golpe de 2016. Para esses setores, o Bolsonaro é o cara mais aquinhoado, né, para levar a cabo essa tarefa. Embora o Bolsonaro jogue cada vez mais lenha, ou jogue cada vez mais gasolina na fogueira. E é isso que torna o Bolsonaro muito risível para setores da burguesia. Então, quem apoiou o Bolsonaro? A CNA, Confederação Nacional da Agricultura, Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp, as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e o Exército, mas principalmente o Exército, né? Ninguém viu a atuação do Exército naquela época, mas o alto comando militar das Forças Armadas estava por trás do golpe, e hoje fica claro, né? As milícias, né, que o Bolsonaro, ele vinha desse setor, né, e era apoiado, principalmente na sua carreira de parlamentar, pelas milícias, pelas Forças Armadas, né, desde que ele foi expulso do Exército, né. Então, o objetivo é exatamente esse que eu falei, né, e o Bolsonaro representa a extrema-direita. Há intelectuais no Brasil que não consideram que há um risco de fascistização do país, mas eu considero que não podemos subestimar nem superestimar o risco, certo, de um golpe com características fascistas no Brasil. O Bolsonaro, ele em nenhum momento ele mede esforços para dizer que quer um governo cada vez mais forte, né, que o executivo controle cada vez mais o poder nas suas mãos, e para isso ele está envidando todos os esforços, ameaçando o Supremo Tribunal Federal, que também não é nem um santinho, ele foi corresponsável pelo golpe, com o impeachment da Dilma, com a prisão do Lula de forma totalmente arbitrária, mas começa a haver dissensões entre setores da burguesia. E qual seria o papel da esquerda? Deveria ser aproveitar essas divergências que existem no interior da burguesia para passar o nosso carro, passar o nosso bloco, né? Agora foi lançado um manifesto, Vamos Juntos, se eu não estou enganado, né? Que reúne uma série de artistas, Fernando Henrique, né? Mas a esquerda está procurando esses setores da esquerda estão procurando uma frente ampla, que seria supostamente antifascista. Mas só quem é antifascista de forma consequente é a classe trabalhadora e suas organizações. Não podemos esperar que os setores que apoiaram o golpe, que estão oferindo benefícios, né, com o golpe que ocorreu no Brasil, com as privatizações, fiquem realmente, efetivamente, contra o golpe, né? O próprio PT tardou muito a entrar com um pedido de impeachment. Então, nós temos que construir uma frente dos trabalhadores, criar comitês de autodefesa, porque existem milícias bolsonaristas, o Bolsonaro está cevando a polícia militar, por exemplo. Não podemos esquecer que na Bolívia, quem teve à frente do golpe foram as polícias militares, não o Exército deu aval para as polícias na Bolívia para darem cabo do governo Evo Morales. Então, existe um perigo concreto, certo, de um golpe no Brasil, um autogolpe. Isso não significa que esse governo vai ter êxito se
se ele conseguir, por exemplo, que ele vai permanecer muito tempo, porque a situação é muito dramática, tanto econômica como a crise sanitária, porque não basta só você dominar através das baionetas, você tem que ter um programa econômico que gere crescimento econômico, que consiga absorver setores da classe trabalhadora, principalmente das camadas médias, para criar um colchão de apoio ao golpe. Não? Isso é fundamental. Né? Por que os militares ficaram 21 anos no poder? Porque eles abandonaram o programa do Castelo Branco, que era ligado ao UDN, né? De privatizações, de submissão aos Estados Unidos, né? E a Divisão Internacional do Trabalho, e o Costa e Silva, a partir daí, né, implementou uma outra política que seria mais desenvolvimentista, e foi isso que garantiu que os militares ficassem 20 anos no poder. Né? Então, o Bolsonaro está numa encruzilhada. Com o Guedes, né, ele fica numa encalacrada, e se ele tira o Guedes, também ele fica em maus lençóis diante do setor financeiro, certo? O Bolsonaro também não está numa situação tão alvissareira, né? E os ataques deles significam mais uma situação defensiva. Agora, também não podemos considerar que um animal acuado, ele não é perigoso, ele é perigoso, porque ele tem um apoio das Forças Armadas, daí não ter sido retirado do poder ainda, né? As Forças Armadas brasileiras hoje são cada vez mais entreguistas, né? A ideia que eles têm em relação ao golpe é constituir um protetorado em apoio aos Estados Unidos, e com isso iria obter alguns benefícios, como material bélico mais moderno, etc., transformar o Brasil numa espécie de Arábia Saudita aqui na América Latina, certo? Só que isso pode dar com os burros na água, né? Devido à crise enorme, a crise econômica e a crise sanitária no Brasil, certo? Não podemos subestimar o golpismo, mas também o Bolsonaro ele está numa situação muito periclitante, né? Em 2 anos há uma queda da popularidade do Bolsonaro, certo? E até a própria mídia está batendo no Bolsonaro para discipliná-lo. Não é que eles queiram derrubá-lo agora, mas eles querem discipliná-lo, tá? E o Bolsonaro se mostra indisciplinado. Então, a situação é dramática. Os governos estaduais estão prometendo agora o retorno ao trabalho de várias categorias dos trabalhadores no momento de ascendência da curva, e isso vai trazer muita mortandade para a classe trabalhadora. E também vai causar mais revolta. No mundo está começando a haver mobilizações, né? A esquerda apostou no isolamento no sentido de não sair e se mobilizar, enquanto a direita estava se mobilizando. Então, nós temos que sair, certo, dessa confusão política que foi implementada, certo? Tem um impeachment que foi colocado, né, no Congresso Nacional pelo PT, PSOL, PCO, PCdoB, e temos que levar isso à frente, com métodos próprios de luta da classe trabalhadora, né? Greves, mobilizações, grandes mobilizações populares, e temos que levantar palavras de ordem como fora Bolsonaro, eleições gerais no país, Assembleia Nacional Constituinte, reforma agrária, estatização do sistema financeiro, porque o sistema financeiro só serve para encher as burras de dinheiro, certo? E deixar a população à míngua, passando fome e na miséria. Então, uma perspectiva progressista para a classe trabalhadora tem que ser essa aí. A outra perspectiva é retirar Bolsonaro, certo? E colocar um outro, ou o próprio Mourão, ou um outro candidato ou um membro do PSDB, para dar continuidade à ponte para o futuro, que na verdade é uma ponte para o passado, é o Brasil retroceder, né? Nós retrocedemos várias décadas, o país está se industrializando, tanto que o Chang, que é um economista sul-coreano, diz que nenhum país do mundo teve um processo de reprimarização tão forte da economia como o Brasil. Então, na verdade, nós estamos vivendo a barbárie antes da pandemia, né? Que é a desindustrialização do Brasil, a reprimarização, um acentuado desemprego no Brasil, a miséria campeando, né? A população voltou a passar muita fome, né? O governo cortou Bolsa Família. Então, esse é o quadro, e há grandes possibilidades da esquerda ter uma força muito grande nesse país. Ela já tem, certo? Agora tem que transformar isso numa força social ativa, militante. As notícias boas, né, é que o Peru, a classe trabalhadora, está se mobilizando, os Estados Unidos está passando por uma fortíssima mobilização, né? Eu queria só complementar o que o João Evangelista falou. Os Estados Unidos já viveu 2 momentos, 2 tentativas de golpe. Um em 1934, quando um militar
foi interpelado para dar um golpe contra o Roosevelt, e a outra foi com o MacArthur, né, que tentou dar um golpe nos Estados Unidos. E o próprio Trump, ele tenta golpear as instituições permanentemente, né, porque ele está sendo, na verdade, cada vez mais isolado pela pandemia e pela política que ele teve em relação à pandemia e à crise que assola os Estados Unidos, tanto econômica quanto política social e sanitária. Então, esse é o quadro, certo? O Bolsonaro não cai, mas pode cair, certo? O Rousseau dizia que nenhum império dura mais, mesmo Roma, que durou 1000 anos, caiu. Nós poderíamos complementar Hitler, que tinha o exército mais poderoso do mundo, caiu. Então, esse fascista tupiniquim pode cair, certo? Só não caiu porque falta ação da classe trabalhadora de forma altiva e ativa, lutando efetivamente. Temos que canalizar a insatisfação popular contra o bolsonarismo e derrubá-lo do poder, e para constituir um novo programa para o país, né, de reconstrução do país sobre novas bases progressistas, democráticas, que aponte uma perspectiva de esquerda, né? O programa tem como título a saída é pela esquerda. Então, a saída da direita é essa do Bolsonaro, é essa da mídia corporativa. A saída da esquerda deve ser a mobilização popular e um programa classista para retirar a economia brasileira dessa crise e a população dessa miséria humana e social que nós estamos vivenciando, né? Então, diante da pandemia, o próprio governo Bolsonaro ele menosprezou a morte das pessoas. Não porque ele seja maldoso, tem isso aí também, mas porque um fascista ele não tem muito zelo pelas vidas humanas dos trabalhadores, né? O Hitler pensava da seguinte forma: como os alemães não estão à altura das tarefas históricas que foram colocadas pela concepção racial dele, que os alemães pereçam, né? Por isso que a Alemanha foi destruída completamente. Da mesma forma que o Bolsonaro pensa da mesma forma, né? Recentemente, a assessora do Guedes disse que a pandemia vai ser muito positiva porque vai resolver o problema do déficit da Previdência. Então, é uma visão, certo, fascistoide do Brasil, né? Nós temos que escorraçar e colocar esses fascistas para correr, como a esquerda colocou em 34, quando colocou os galinhas verdes para correr. Só que agora é uma maior dimensão, porque eles estão na presidência da República. Mas é sim plenamente possível, né, colocar esses fascistas para correrem. Basta a população e a classe trabalhadora se mobilizar, se unificar, criar comitês de autodefesa e ter clareza dos objetivos. Aí é possível, sim, concretamente, derrubarmos o fascismo e fazer recuar o golpe, certo, que avança desde 2016. Eu tenho tempo ainda? Para a próxima rodada. Tá bom? Aqui. Pronto. Nós vamos ter ainda mais uma rodada de 10 minutos para cada camarada e depois a rodada final de 5 minutos para cada um, tá bom? Porque o nosso programa tem a perspectiva de ser de 1h30, né? E os companheiros esclareceram bem essa dinâmica do processo, né, que veio a constituir esse governo de extrema-direita. Eu queria agora voltar para o camarada João, para a gente levantar a seguinte temática. Nós fizemos essa radiografia do governo Bolsonaro, o que ele representa, o processo histórico que o conduziu até aqui, e eu queria ouvir a opinião do companheiro, como é a dinâmica, né, da esquerda, certo? Porque algumas vezes se confunde direção com base, né? Vamos ver como é a orientação política da esquerda, ou seja, da esquerda hegemônica, ou seja, da esquerda que dirige as grandes organizações sociais do Brasil. Qual tem sido essa política da esquerda, né? E se essa política da esquerda é suficiente para deter a ofensiva da extrema-direita e de conduzir os trabalhadores para uma ofensiva, né? A partir que eu considero que nós estamos num momento de defensiva, né? Então, como é que essa política de esquerda garante a nossa defesa para frear essa ofensiva da extrema-direita? Companheiro João Evangelista, uma palavra. Ok. Opinião, 10 minutos. Okay. Bom, definitivamente, não. Não, não e não. Vamos entender primeiro assim, vamos lá.
quando se trata de esquerda, um grande setor da mídia, até mesmo dentro dos partidos que se posicionam de esquerda, colocam o Ciro Gomes e seu partido como de esquerda, né? A origem do PDT é trabalhista, né? Leonel Brizola, Getúlio Vargas, tinha algo de esquerda muitos anos atrás. Agora, você não pode colocar no mesmo patamar Ciro Gomes, Leonel Brizola e Getúlio Vargas depois quando foi... quer dizer, aquela pressão para ser destituído, ele acabou se suicidando. O PTB, que deu origem ao PDT, naquela época era uma coisa. Ou seja, não dá para considerar Ciro Gomes como de esquerda. Então, uma aliança que abrange Ciro Gomes é muito problemática. Mas mesmo que não seja o Ciro Gomes, vamos lá. Esquerda, tem a esquerda revolucionária, a esquerda reformista, negociadora, participa tranquilamente das eleições e absolutamente confia no republicanismo das instituições da democracia burguesa. Aí se enquadra aí o PT, o PSOL, etc., né? E que os companheiros já disseram, levaram uma grande rasteira, para não falar um palavrão, né? Levaram uma grande rasteira, tá? Isso indica o quê? Que mesmo as chamadas políticas reformistas, que, evidentemente, no governo Lula e Dilma, trouxe, sim, não há como negar que trouxe alguns benefícios para as classes, inclusive aquelas classes mais marginalizadas e todo aquele programa que, né, Bolsa Família, renda mínima, Bolsa Família, mais médicos, aquela coisa das faculdades e tudo, né? O problema é que os partidos de esquerda que não pregam uma mudança de regime revolucionária acabam confiando no próprio sistema burguês. Foi o que o PT fez. Inclusive, correntes dentro do PT criticaram fortemente o chamado republicanismo da época do impeachment do José Eduardo Cardoso. Não há como negar. Há, sim, correntes dentro do PT que se colocam como marxistas, né? Haja vista, por exemplo, a articulação de esquerda, que hoje é liderada pelo Walter Pomar, né? Que vão contra essa linha. Então, assim, e agora, quando se aponta uma frente única das esquerdas, unido com o DEM, com o PSDB, com o FHC e tal, é o caminho para o desastre. Vamos a partir do ponto de vista. Uma coisa é você lutar contra o bonapartismo, o neofascismo, essa ditadura, um regime, contra o regime do Bolsonaro e o que ele representa. E a outra coisa é como fazer isso. Se for na perspectiva de manter as reformas neoliberais, né, reforma da Previdência, reforma trabalhista, ataque aos indígenas, ataque aos LGBTs, de que vale? Para voltar àquela democracia republicana, que todo mundo bate palmas e tal, não vale de nada. E isso contribui muito, como eu falei no início. O povo tem que entender que lutar pela política, dentro da política, com as armas da nossa classe, que é a classe trabalhadora, pelas nossas reivindicações, tá? Ela suplanta qualquer líder político que faça negociações com setores da burguesia. Então, assim, o que eu vejo, a estratégia das esquerdas agora, ela não é conveniente. E, inclusive, eu digo, a quarentena, do jeito que está sendo feita, ela é danosa para os trabalhadores. Ela é absolutamente danosa. Porque nós
teríamos razões, 1000 razões para estar na rua, protestando, se manifestando contra tudo que está acontecendo. Mas professor João, vamos ignorar a pandemia, vamos fazer como os amarelinhos que se dizem patriotas? Não! Os enfermeiros as enfermeiros lá em Brasília deram o seu recado. É possível ir para a rua tomando todos os cuidados, né, se protegendo, não é aquela posição um pouquinho do lado do outro, frente do outro e tal, mas tem que ir para a rua. Os sindicatos têm que abrir, os sindicatos têm que chamar as assembleias, com todos esses cuidados, para organizar a manifestação. As centrais sindicais têm que chamar, porque nós temos que nos diferenciar dessa extrema-direita que ignora a pandemia, ir para a rua tomando os cuidados para lutar contra todos esses ataques, que não só está acontecendo no Brasil, mas é em âmbito mundial. Em âmbito mundial. França, Estados Unidos, e você veja, o nível de desemprego nos Estados Unidos alcançou a estratosfera. Né? Então, assim, vamos lá. Eu acho que o companheiro Érico falou lá que é necessária a mobilização. Agora, e concordo com ele, mas tem que questionar a posição das centrais sindicais, dos partidos, dos sindicatos, em aceitar passivamente, esperar o fim do isolamento determinado por eles, pelos grandes poderosos. Eles determinaram determinaram o início do isolamento, certo? E nós, no primeiro momento, aceitamos de boa, porque é melhor para a saúde de todo mundo. Só que, na prática, se a gente não for para a rua, milhares de pessoas, lembrando, tomando todos os cuidados, estamos sem. Aí sim, as direções vão negociar com o chamado setor da democracia burguesa, PSDBista, demista e aí quer dizer, o que vai acontecer? Quer dizer, não vamos acabar com a reforma da Previdência, não vamos retroagir, não vamos eliminar, cancelar a reforma trabalhista, não vamos retomar todo aquele processo e cancelar as chamadas privatizações selvagens. Nós não vamos fazer isso? Então, esse é o grande perigo dos nossos líderes, dos nossos partidos de esquerda, de se agruparem nessa aliança contra o neofascismo, o bonapartismo e tal. Sim, tem que fazer. Mas é essa a estratégia? Ou seria unificar as nossas forças da classe trabalhadora numa grande massa para ir para as ruas e fazer os protestos necessários e lutar. E outra coisa, para finalizar, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Maia, fora Alcolumbre, novas eleições, com todos podendo participar, inclusive aqueles que foram condenados absolutamente injustamente pelo processo da Lava Jato, que foi um processo político, e ir à luta. É isso. Excelente exposição. Eu acho que esse é o diferencial também a nossa proposta, né, quanto à emancipação do trabalho, a saída é pela esquerda, da gente ter discussões políticas mais profundas sobre estratégia, sobre tática, né, e sobre as possibilidades colocadas pelo movimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Agora, eu queria fazer um questionamento nesse sentido também ao companheiro Levi Pedro, né, como é que ele vê também as nossas direções, né, sindicais, os partidos políticos que têm um certo enraizamento, né, na classe, né, na nossa classe, né, como é que vê essa política deles, né, para onde está levando essa política, né, dos partidos, né. Houve uma tendência de unificação em cima da questão do impeachment, certo, do Bolsonaro, também uma plenária que aconteceu com muitas entidades, né, certo, que colocando a necessidade de unidade da esquerda, né,
mas eu quero saber como é que você vê, como é que a gente pode construir realmente uma unidade da esquerda que seja realmente de esquerda, ou seja, que esteja a serviço dos interesses imediatos e históricos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Companheiro Levi. Tá ok. Então, mas a gente vê, né, já há algum tempo tem acontecido isso, e tem demonstrado que a gente não pode esperar muito dessa direção, né? A cada vez que passa essa direção, ela se acomoda mais, não quer sair para as ruas, não quer organizar greve geral, não quer organizar passeata, não quer nada, né? Não quer mexer em nada. Simplesmente fazem proposta como essa que nós estamos vendo aí, né? De fazer uma manifestação virtual, né? Uma manifestação virtual. A burguesia ela não vai se mover enquanto o povo não estiver na rua. Ela vai continuar fazendo o estrago que eles vêm fazendo, esses governos fascistas. Até o governo fascista vê a necessidade das massas do lado deles. Estão trabalhando para tentar trazer as massas para o lado deles, né? Pondo os caras na rua, né? Com todos os riscos que tem aí, né? Com todos os riscos de contrair o Covid-19, mas estão fazendo isso, né? E as nossas direções, que há tempo não vêm, passaram 13 anos aí, não construíram nada, a não ser uma demagogia populista, né? Encheram a barriga dos banqueiros e deram uma miséria para os trabalhadores. Então, a gente tem que entender isso. E não fez nada, né? Ficamos na expectativa de melhora e não fizeram nada, né? Prometeram uma conciliação de classe, que a gente sabe que a conciliação de classe leva aos trabalhadores a perder ainda mais, né? Então, a gente não pode esperar muita coisa. Eu acho que as esquerdas, de fato, as esquerdas que vão pelas esquerdas, porque essa esquerda oficial, a tendência dela é ir para a direita cada vez mais. É ir para a direita cada vez mais, isso eles têm demonstrado dia a dia, né? Tem demonstrado dia a dia. Quando eu vejo toda uma mobilização para que antigolpe, para que saia para que o governo responda por esse golpe. A gente vê, o companheiro sai da cadeia e é contra o fora Bolsonaro, né? E fala que a eleição foi legítima, fica difícil para o militante de esquerda defender uma coisa dessa. Então, a gente tem que ter claro tudo isso aí para poder realmente se reunir num bloco de realmente a esquerda revolucionária, marxista, para poder fazer um trabalho com o operário. Nesse imediato, as coisas estão muito difíceis para mobilizar. A gente consegue mobilizar a militância, e olha lá, né? Mas a classe operária em si, elas estão aí sem direção. Se houver algum levante, esse levante vai ser espontâneo. E sabe lá se vai ser nós que vamos estar na direção desse movimento, não é verdade? O movimento de 2013 foi cooptado pela direita. Um movimento tão grande foi cooptado pela direita, né? Com grande apoio da mídia, embora sendo atacado pela mídia, mas a mídia trabalhou muito bem de trazer isso para o lado pro lado dela. Não é verdade? E pós isso, no golpe, na prisão de Lula, nós vimos esses mesmos grupos que foram de esquerda, que foram expulsos das manifestações de 2013, que foram quebrados suas bandeiras, se aliando com a direita pela prisão de Lula. Pela prisão de Lula. Então, é muito complicado isso. Então, nós estamos vivendo uma situação difícil, né? Se distanciamos, nesses 13 anos de governo de esquerda, se distanciamos das bases. Se distanciamos. A base foi cooptada por outro setor de direita. E nós se distanciamos. Né? Achando que ia dormir em berço esplêndido o resto para a eternidade no governo. E não é isso. Se nós não construirmos pela base as massas, nada vai mudar. Né? Nada vai mudar. Porque o que está aí da esquerda oficial é o pensamento só nas eleições, não pensam além disso. Não pensam além disso. Só nas eleições. Não querem organizar nada, porque se organizar, eles vão ser varridos das direções. Aí não organizam nada. Né? Não faz a tarefa de casa.
né? Não faz a tarefa de casa, como foi colocado pelo próprio Marx, né? Marx dizia, hoje fazer simplesmente uma descrição da miséria que o capitalismo causa, a qual é muitas vezes admitida pelos patrões, homens da classe dominante, oferecer aos trabalhadores o conhecimento das raízes dessa miséria, dos mecanismos do atual regime social. A gente tem que estar nessa busca, né? No qual ela é irredutível, colocar as condições para o seu fim, a supressão do próprio capitalismo, né? Não podemos vender a ideia que através de um parlamento como esse que está aí, que jamais se não mobilizar, ele jamais vai fazer o impeachment. Porque motivo para impeachment já teve muito, mas do governo Bolsonaro, e nada foi feito, né? Por um superior tribunal como esse, que se acovarda com a fala de um general, se acovarda, né? Então a gente tem que ter claro isso. Daí não vão fazer nada, são instituições burguesas que vão defender os interesses da burguesia contra os interesses dos trabalhadores. Se os trabalhadores não se organizar para superar o capitalismo, né? E quem tem que fazer isso? Somos nós, preparar os trabalhadores para que se organize dia a dia para a luta contra a exploração. Se não é feito isso, a emancipação dos trabalhadores não vai ser obra dos trabalhadores, né? Preparar quadros conscientes que organizem um prático e dotado de um programa revolucionário. Não tem como. Se a gente não fizer isso na construção de um partido, na construção de uma vanguarda forte, né? De uma vanguarda de uma vanguarda forte, de uma vanguarda que realmente tem o pensamento classista, né? Não está dentro da conciliação de classe, não está dentro do etapismo, do reformismo, que tem levado a classe operária a muitas derrotas. Então, nós temos que estar se organizando nesse sentido, né? O Fora Bolsonaro não é suficiente para a classe trabalhadora, não é suficiente, né? Muda-se o burro, mas a carroça é a mesma. Você está entendendo? Tem que ser Fora Bolsonaro e Mourão, para desalojar do poder esses militares. Não tem como não ser assim, né? Não tem como não ser assim. Essa manifestação tem que ser manifestação presencial, com o trabalhador na rua. A burguesia não entende outra coisa a não ser isso, né? Não ser isso, com propósito, para que fiquem em casa todos. Só saiam os caras, os companheiros que têm um trabalho essencial que tem que se manter. Que o governo dê condições, não esse mísero R$600, né? Porque para o trabalhador é R$600, para os banqueiros é 3 trilhões que foi dado com a desculpa de ajudar as pequenas empresas, e essas pequenas empresas não conseguem empréstimo, não conseguem sobreviver. É mais uma legião de miseráveis que vão ficar por aí. Então, nós temos que ter claro isso, nós temos que lutar por isso. No mínimo, aí tem que ser uns 400 desses, umas 4 vezes esses 600 para sobreviver, né? Garantia de emprego, não as demissão, nós não podemos aceitar demissão. Nós temos que ter a garantia de emprego no momento desse, porque é muito fácil ganhar dinheiro durante o período todo aí, depois atirar os trabalhadores na miséria, é muito fácil acontecer isso, né? E chamar de fato, e organizar e chamar de fato para uma greve geral, porque só entendem assim, não entendem de outra maneira, né? Nós vemos aí o apoio da classe média fascista tentando obrigar os trabalhadores a trabalhar, enquanto ela fica em casa, né, para se salvar do Covid. Mas o trabalhador tem que se expor, né? O trabalhador tem que se expor. Então, o governo tem que garantir aos trabalhadores um salário digno, porque não tem como acontecendo em alguns países aí, que zela pelo seu povo e pela sua classe trabalhadora, né? A gente não pode se calar diante disso. A gente tem que construir. Não é toda vez que aparece uma crise que nós pensamos a construir. Essa coisa tem que ser preparada antes. Tem que ser organizada antes. Tem que ser formada antes. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar sempre ao reboque. Sempre ao reboque. Falando da miséria, mas não fazendo nada para mudar nada.
né? Então chegou a hora, assim como ele disse que basta para nós também. Basta para nós também. Basta para nós também. Nós temos, como militante de esquerda, nós temos que trabalhar para que o povo possa estar na rua reivindicando seus direitos, né? Seus direitos. Como foi dito pelo companheiro Emmanuel, por que não se cria os comitês de autodefesa? Ou será que o nosso comportamento é vitimista mesmo? Vão sempre apanhar e dizer que eles são mal. Chegou a hora da gente tomar atitude. Chegou a hora de tomar atitude. Então, organizar essas defesas. Organizar, porque vai haver um enfrentamento e, mais uma vez, vamos sair escorraçados como em 2013. Então, a gente tem que ter claro isso para se organizar. Não adianta. Não adianta. E é com o trabalhador. É com o trabalhador, trazer o trabalhador para junto de nós. Não é só uma militância. Não é só a militância, mas trabalhar o trabalhador do dia a dia. É ele que está se ferrando. São os bairros de periferia que estão se ferrando. São os negros que estão se ferrando. Então, nós temos que ter consciência disso. Consciência disso. Porque o massacre vinha aí, a barbárie vinha aí. A barbárie está na ordem do dia. A barbárie está na ordem do dia. Quando eu vejo uma notícia no jornal, como o da Globo, né, colocando que o laboratório do Exército já produziu 1.250.000 cloroquina, né? E está querendo abocanhar 520 milhões para poder produzir uma droga que vai acabar de matar o restante da população. Vai acabar de matar o restante da população. Então, esse governo tem uma política mesmo assassina. Uma política de destruição da classe operária. É um governo fascistoide. Então, nós temos que ter claro isso. Não tem negócio com esses caras. Não tem negociação com esses caras. Nós temos que estar ciente disso. Não ter ilusões eleitorais. Não tem ilusões eleitorais. Não tem ilusões de impeachment, que se impeachment, aí sem o povo na rua, não sai. Não sai. Nós temos um Congresso que é aliado com o governo. Foi só oferecer alguns cargos para o Centrão, para o Maia mudar o discurso dele. Então, nós temos que estar cientes que só as massas na rua vão conseguir fazer com que esse cara saia. Não vai ser essas fofocas, né, essas coisas todas que estão acontecendo aí que vai derrubar o governo, né? Que vai derrubar o governo. Porque a favor dele, a favor do setor financeiro, toda a mídia está trabalhando a favor. Esconde as mazelas e coloca como benéfico a agressão aos direitos dos trabalhadores. Então, vamos abrir o olho e vamos estar juntos nessa luta. Obrigado. Obrigado, camarada Levi. Agora, gostaria de colocar uma questão para o professor Emmanuel. Emmanuel, como foi relatado, exposto, né, tanto pelo João Evangelista como pelo Levi Pedro, nós temos uma situação crítica, certo? Nós temos um ataque contra as condições de vida do povo, de maneira generalizada, né? Principalmente contra os seus setores mais frágeis, né? Vide a reforma da Previdência, a contra-reforma, né, trabalhista, o aumento do desemprego, do subemprego, da precarização do trabalho, e também há um ataque, né, uma ofensiva também, uma tentativa de ofensiva de destruição das organizações dos trabalhadores, e há o problema de que nós temos direções, né, acho que isso é muito importante, né, separar os trabalhadores das suas direções, né, que tem uma estratégia política que tem se demonstrado, como foi evidenciado pelos nossos companheiros, que desde a eleição do ciclo do Partido dos Trabalhadores, que trouxe, devido à conjuntura internacional e algumas opções de política econômica, trouxe algumas melhorias para o nosso povo, Bolsa Família, construção de universidade, de escola, financiamento, entre outras coisas, né? Mas essa estratégia, que é uma estratégia clássica, né? Uma estratégia de você compor com setores do capital interno, né? Da chamada burguesia interna.
mas quando terminou esse ciclo de crescimento, esses setores do capital interno preferiram se aliar com outros setores, né, com outras frações principalmente dirigidas pelo capital financeiro, nacional e internacional, implementar um golpe de Estado e uma ofensiva brutal contra os trabalhadores. Diante disso, ainda continua-se a manter essa mesma estratégia, né? Ou seja, o inimigo principal é o governo Bolsonaro, né? E ensaia-se, em alguns momentos, a tentativa de composição com setores que, de fato, contribuíram com o golpe de Estado, com os ataques aos trabalhadores e às trabalhadoras, né? E que ainda continuam votando, certo? Majoritariamente a favor dessas políticas de destruição da escola, da saúde, do emprego, certo? Então, veja, você quer se compor com esses setores. E aí a pergunta é nesse sentido, né? Como é que, historicamente, né, como é que a gente enfrenta isso, né? Porque nós estamos lado a lado combatendo nos nossos sindicatos, né, nas nossas entidades, né, com os companheiros dos movimentos sociais, com companheiros que têm referencial, né, não vou dizer nem nesse projeto, né, tem referencial nas suas lideranças, né? Então, como é que a gente supera, né? Como é que a gente dialoga com a necessidade de realmente ter uma política que retrate as necessidades da população, certo? Então, como é que você vê isso, né? Como é que a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Ao mesmo tempo que é um direito nosso, né, de fazer uma crítica contundente a essa estratégia que deu errado e que está dando errado, e ao mesmo tempo a gente trabalha na necessidade de unir, certo? A maioria do nosso povo para superar esse governo de extrema-direita, superar a direita, né? E superar essa estratégia política que tem conduzido a derrotas. Como é que você vê isso? 10 minutos. Primeiro é separar o joio do trigo, né? O Levi e o João Evangelista colocaram muito bem. A classe trabalhadora não tem que estar fazendo uma frente com aqueles que golpearam os trabalhadores e continuam golpeando. Aqui na República Dominicana, eles deram uma ajuda aos trabalhadores que é quase equivalente à ajuda que um país muito mais rico, com muito mais recursos, está dando aos trabalhadores, que é uma merreca de R$600. Agora está saindo a segunda prestação, ou seja, o governo dá 1 trilhão e 200 bilhões para os banqueiros e dá menos de 100 bilhões para os trabalhadores. Então, nos Estados Unidos também a mesma coisa, 2/3 foi para salvar os bancos, o restante foi para a classe trabalhadora. Então, são governos que ajudam a grande burguesia, principalmente financeira. Então, os trabalhadores têm que ter clareza nos seus objetivos, saber quem são seus aliados e saber quem são seus inimigos e adversários. Se não tiver clareza disso aí, nós vamos vamos ser derrotados, né? Por exemplo, essa reedição da Frente Ampla, na década de 60, houve uma Frente Ampla no Brasil que foi um fiasco. O Juscelino, que apoiou o golpe, o Carlos Lacerda, que era um golpista de primeira linha, e o João Goulart, que foi golpeado, tentaram instituir uma frente. Essa frente nem saiu do lugar. Então, essa frente que o PT está querendo instituir, né, o Haddad, outros setores, PCdoB, é uma frente que tende ao fracasso e entrega a classe trabalhadora de pés e mãos atadas e amordaçadas para a grande burguesia. Essa mesma burguesia que está aprovando no Congresso Nacional cada vez mais ataques diante de uma pandemia que tem ceifado a vida de muitos trabalhadores, né? E uma crise econômica que tem levado milhões ao desespero, tanto pelo desemprego como pelo rebaixamento de salários ou pelo subemprego. Então não podemos ter ilusões no nosso inimigo de classe, né? A burguesia está fazendo o seu papel, ela quer descarregar o ônus da crise nas costas da classe trabalhadora. É aliada dos Estados Unidos, que tenta invadir a Venezuela, né, e que tenta cada vez mais manietar a América Latina para impedir, certo, a sua perda da hegemonia relativa, né, no mundo. Então, é esse o quadro que nós devemos ter claro. Certo? A única salvação está na auto-organização da classe trabalhadora, a auto-organização para se defender das milícias bolsonaristas, ter um programa que contemple a necessidade da estatização do setor financeiro, né? Mais recursos para o SUS, né? Porque até agora não há coordenação nacional, nem testagem massiva para você não agir no escuro contra essa pandemia, né? Que o Brasil vai se tornar
o centro dessa pandemia, né, pelo andar da carruagem. Então, esses são elementos, certo, que devem nortear a classe trabalhadora. E não você fazer acordos, né, com setores que só querem, praticamente, dar continuidade ao programa neoliberal que vem desde a queda da presidente Dilma Rousseff. Né? Então, isso é que eu acho que é importante. Não sei se foi o Levi ou foi o João Evangelista que colocou, por exemplo, o Ciro Gomes. O Ciro é tido como nacionalista. Mas, se formos compará-lo ao Brizola, o Brizola estatizou uma empresa telefônica estadunidense no Rio Grande do Sul, armou a população em 61, constituiu a rede da legalidade. O Ciro estava desde o início no Plano Real, que foi um plano que pavimentou todo o caminho para a desnacionalização, privatização e retrocesso da economia brasileira, em nome do combate à hiperinflação. E quando houve um embate a campanha eleitoral entre o Haddad e o Bolsonaro, ele que gritou tanto que o bolsonarismo era um perigo, uma ameaça civilizatória, ele pegou as malas dele e foi para a França. Então, esse é o antifascista Ciro, né, que é cheio de bravata, mas não luta efetivamente contra o bolsonarismo, a não ser de palavra. A classe trabalhadora não. A classe trabalhadora enfrenta, certo, o bolsonarismo, como enfrentou como a torcida do Corinthians, né, a torcida do Internacional, se eu não estou enganado, em Porto Alegre, recentemente em Brasília, que enfrentou uma horte bolsonarista. Então, nós temos que ter um programa, certo, que contemple as reivindicações mais imediatas da classe trabalhadora e as reivindicações históricas. É necessário reconstruir a esquerda brasileira, porque essa aí, certo, é um fiasco completo. Acredita mais na burguesia que na força da própria classe trabalhadora. Né? E outra coisa, o professor Mota, né, nosso grande companheiro, ele está alertando, né, a Venezuela precisa de apoio. Temos que envolver a Venezuela de amplo apoio. Né? Os Estados Unidos está tentando atacar a Venezuela, né, porque a Venezuela não se verga aos ditames norte-americanos. Então é necessário apoiar Venezuela, Cuba, levantar a bandeira de suspensão do bloqueio, inclusive naval, que a Venezuela tem sofrido. Nós não podemos lutar contra o fascismo ou o protofascismo sem lutar contra o imperialismo. Isso é fundamental. O Trotsky já dizia, né, no México, que não se luta contra o fascismo ou o nazismo sem lutar contra o imperialismo. Né? Deixa eu ver aqui. É só lembrar que o Roosevelt, que era tido como um democrata, em 45, em 44, 43, 44, ele interpelou Getúlio Vargas para tentar invadir a Argentina, né? Porque o governo argentino do Perón não se vergava aos Estados Unidos. Né? E o Vargas foi contrário a isso aí, e alguns militares brasileiros também. Então, para a gente ver que a democracia que o imperialismo tem em mente é diferente da democracia que nós defendemos. Defendemos democracia não como as instituições que estão aí, que foram completamente pulverizadas pelo golpe, né? A democracia deve ser entendida no sentido de soberania nacional, soberania popular, né? Reforma agrária, independência nacional, industrialização orgânica do país, né? Ensino laico, democrático, de qualidade, enfim, as bandeiras para desenvolvimento, um desenvolvimento progressista do país, né? E não essa destruição da economia nacional e essa regressão que nós estamos assistindo a olhos vistos. Né? O Brasil está sendo destruído por essas elites, né, que são extremamente antinacional, antipovo e antipopular. O Bolsonaro sempre fala, certo, que se trocasse a população do Brasil pela japonesa, eles sempre desdenham do povo brasileiro, porque eles não gostam do povo brasileiro, acham que é um povo mestiço, incapaz, né, de criar riqueza, de criar uma grande cultura, como os brasileiros já criaram. Né? Nós criamos uma economia muito diversificada, uma riquíssima cultura, né? Então, essa elite não se enxerga no povo brasileiro. Né? No primeiro momento, o que eles têm em mente é Miami. Né? Então, essa é a burguesia brasileira, que eles estão... A visão da burguesia brasileira é mais semelhante àquela visão da burguesia chinesa compradora, né, que não tem muitos laços orgânicos com a economia nacional nem com o território nacional. O primeiro desejo dele é de vender o país. O próprio Guedes, o Mourão falou, né, vamos vender a Amazônia. O Guedes quer entregar tudo ao capital financeiro internacional.
né? E isso será um desastre para a população do país, para os trabalhadores, para a juventude, para os negros, para o movimento LGBT. Mas eu acredito no poder, na força, na mobilização da classe trabalhadora, e nós vamos barrar isso aí, certo? Não é um otimismo baseado em, digamos assim, em algo ilusório, não. É otimismo pelas próprias lutas que o povo brasileiro e a classe trabalhadora demonstrou ao longo do seu tempo, né? As diversas lutas que ela travou ao longo do tempo. Inclusive, o próprio Lula foi solto por causa das mobilizações que ocorreram no país pela soltura do Lula. O golpe não avançou mais pela força também da classe trabalhadora, embora de forma difusa, mas demonstra o poder da classe trabalhadora. Qual é o grande temor do Exército, certo? Que permeia o Exército desde a década de 20, desde a década de 30. É que se abre uma crise com um caráter pré-revolucionário, revolucionário, que a classe trabalhadora atue, certo, com independência de classe, e possa dar um salto de qualidade na sua organização e fundar um novo regime social no país. Esse é o grande temor deles, certo? Se eles temem dessa forma, é porque a classe trabalhadora é uma realidade palpável, concreta, e que, infelizmente, a esquerda oficial brasileira não acredita no poder de transformação da classe brasileira, da classe trabalhadora brasileira. E a própria Quarta Frota, a recriação da Quarta Frota dos Estados Unidos na América Latina, a demonstração que eles estão muito preocupados com levantes massivos que vão ocorrer na América Latina, né? A Quarta Frota foi recriada em 2008, após a descoberta do pré-sal. Então, os Estados Unidos está muito preocupado, né, estavam muito preocupados com os governos de centro-esquerda na América Latina, com o avanço do movimento operário e popular. Então, isso é uma demonstração, certo, da força da classe trabalhadora latino-americana, né? A pandemia e a crise econômica vai desatar grandes mobilizações, inclusive dentro do próprio Estados Unidos já está ocorrendo isso aí. Questão de tempo, né? Se o Eduardo Bolsonaro disse que é questão de time, de tempo, né, que haja um golpe no país, eu posso dizer que é uma questão de tempo, certo? Que haja uma grande explosão social no país, né? Por exemplo, os militares achavam que com o golpe eles iam varrer a classe trabalhadora e suas mobilizações, através de uma fortíssima repressão, arroz salarial. E em 77, eclodiram as mobilizações estudantis. Em 78, 79 e 80, eclodiram, certo? Um abraço à professora Tereza, grande professora e diretora do colégio polivalente, com uma grande lutadora, de primeira linha contra o golpe. Ela e o professor Manuel, os professores de lá, né? E aí a classe trabalhadora demonstrou que os militares estavam errados. A classe trabalhadora é uma força muito grande nesse país, né? Ela apenas está confusa por causa das suas direções, mas é questão de tempo dela retornar à cena com o protagonismo que ela tem e que possui, né? Então, ela está confusa, é necessário capitanear, certo? O caudal de insatisfação que existe no país. As pesquisas dizem que o Bolsonaro está com 30%, mas as pesquisas estão sendo feitas por telefone. Na verdade, a insatisfação popular é muito maior. Bolsonaro tem perdido muito, certo? Com o seu desdém pelas mortes que estão ocorrendo no país e pela crise econômica que está ceifando os empregos e a vida da população. Então, na verdade, há uma insatisfação muito maior do que essas pesquisas cobrem. E temos que ser o caudatário dessa insatisfação, desse caudal de insatisfação. É isso que eles temem. Né? Por isso que, de vez em quando, eles estão lançando ameaças, bravatas, que é para que a classe trabalhadora fique em casa, não saia de casa e não se mobilize. Nós temos que nos mobilizar com segurança, os sindicatos dando instrumentos de segurança, máscaras e etc., mas nós temos que sair, certo?, para evitar que haja um autogolpe no país, certo? E colocar as coisas no trilho na perspectiva da classe trabalhadora. Então, digamos assim, é esse o quadro que eu vejo. Né? Não podemos ser aquele realista descabelado e achar que a força está só do lado de lá. A força está com a classe trabalhadora desse país. E é isso que eles temem, né? E por isso que o golpe não avançou mais do que eles queriam. Porque eles temem muito a classe trabalhadora brasileira, que não digamos assim, que não deixa nada a desejar em relação à força da classe trabalhadora de outros países, né?
Então, digamos assim, é esse o quadro que eu tenho, né? A crise, ela vai demonstrar o poder da classe trabalhadora não só brasileira, mas internacional e latino-americana. Isso na Europa nós já estamos vendo, né? Na França, nós estamos vendo isso no próprio Estados Unidos, que houve mobilização em Washington, e o Trump está muito preocupado que essas mobilizações, elas digamos assim, se cresçam igual a rastilho de pólvora, né? Então, nós não estamos sozinhos nessa luta. Temos nossos irmãos argentinos, né? Um que está aqui assistindo conosco, os nossos irmãos latino-americanos, nossos companheiros na Europa, nos Estados Unidos, que estão conosco. Muito obrigado. Manuel, né? Nós estamos nos encaminhando para o final do programa, certo? Eu gostaria, antes de passar para a rodada final, de despedida dos nossos camaradas, né? Agradecer a grande participação, certo? Dos nossos amigos, nossos internautas, ok? Como a professora Cátia Lima, o Caleb, a Vildete, o Cirneto, certo? O Humberto Rodrigues, o Wagner Jardim, o Jânio Ribeiro, certo? O Mário Maestre, grande historiador, amigo de todos nós, Yara Vera, do Luciano Figueiredo, dirigente sindical, Roberto Lombardi, Paulo Lima, Assis Freitas, certo? Vinícius Machado, Mariana Braga, Fernando Martins, Cleudo Albuquerque, Dorisval Lima, né, companheiro de luta do MTST, Rafael, Raiz Sobreira, né, marido, Tereza Alencar, Márcio de Oliveira, oi Márcio, Luiz Oliveira, Wesley, Francisco Lima Júnior, grande companheiro aí da UFCA, reitor da UFCA, sempre um grande lutador em defesa da universidade pública e gratuita, certo? Marluce, Raquel Soares, Maria Leitão, certo? Cristiano Lídia, Gilberto Augusto, gente demais. Realmente esse programa foi um programa fantástico. E eu queria abraçar todos vocês e passar para a última rodada. Eu peço que os companheiros, é uma rodada de despedida, tá certo? Os companheiros fiquem entre 1 minuto, 2 minutos, certo? Muito obrigado pela participação do João, do Levi, do Emanuel, nos esclareceu muito, as suas intervenções são esclarecedoras, né? Esclarecedoras e incentivadoras, né? Nem tudo está perdido, né? E também a unidade e a luta dos trabalhadores. Então, para a nossa despedida, o camarada João Evangelista. Uma palavra. O Ronald, olha aí o Ronald, grande Ronald, lutador lá do Cariri, grande combatente pelas causas sociais. João Evangelista. Uma palavra. Cadê o João? João deu problema com a internet, então, Levi, camarada Levi. Levi, o som. Está sem som, Levi. Eu gostaria de agradecer os companheiros que estão assistindo, os companheiros que estão participando, né? Foi muito importante esse debate, né? Um primeiro debate aí da emancipação do trabalho, e acredito que esses debates vai só incrementar, né, a unidade de luta, a unidade na luta, e espero, né, que os companheiros, que nós, né, conseguimos nos juntar, né, e começar a criar realmente uma resistência consistente, né, como diz o próprio grupo, que é pela esquerda que nós vamos, e vai ser pela esquerda que nós vamos, porque nós entendemos que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores, e para isso nós temos que trabalhar na organização e na formação dos trabalhadores. Essa é a tarefa que está colocada na ordem do dia, para que nós tenhamos mais e mais companheiros na luta, consciente, né, da sua missão, né, que é libertar a classe operária da exploração capitalista. Obrigado e um abraço a todos aí. Obrigado, Levi. Emanuel, suas palavras de despedida desse programa, certo? Não da emancipação do trabalho. Eu gostaria de agradecer, né? Sempre bom estar com os companheiros, né? E o Trotsky falava quando as principais contradições do capitalismo era entre
a economia mundial e os estados nacionais. E nós estamos vendo a explosão dessas contradições atualmente na crise, né? Por isso que eu sou otimista nesse aspecto, né? O capitalismo é eivado de contradições, contradição entre o trabalho cada vez mais social, a apropriação cada vez mais privada, a tendência da queda da taxa de lucro, a anarquia do mercado, e isso está levando a população mundial a mobilização, né? Mais cedo ou mais tarde levará uma grande mobilização e uma grande sublevação social. Então, eu sou otimista nesse aspecto, né? A classe trabalhadora retirar as amarras que aprende a inanição, que prende a inação, aliás. Então, foi muito bom participar com os companheiros, né? E vamos ter outros momentos como esse aí. E um abraço ao companheiro Mota, ao Ronald e aos demais, né? Vildete, os companheiros que estavam aqui assistindo do Cariri, em Fortaleza e em outros lugares. Muito obrigado. Muito obrigado, gente, aí pela participação. Um grande abraço no companheiro João Evangelista, caiu a internet, mas deu uma grande contribuição. E esse é o canal Emancipação do Trabalho, a saída é pela esquerda. Então, até a próxima, né? E com a convicção que nós temos a força e que nós venceremos, tá ok? Muito obrigado.